Queridos, é com muita alegria que eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24. Nós iremos ler os versículos de número 4, 5, e a gente conclui no versículo de número 11. Enquanto você vai localizando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos em Sua presença, adorando a Ele na beleza da Sua santidade. Também louvar a Deus pela vida do nobre pastor Moacir de Paula, que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dando muita saúde e continue fazendo prosperar a obra das suas mãos aqui nesse lugar, tá? Deus abençoe também toda a liderança da Juve, presbítero Flávio, presbítero Luiz Fernando, que nos contactou para estar aqui, e toda a liderança da Juve que está aqui. É uma alegria estar participando deste culto abençoado e trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação e reflexão essa noite. Meu amigo Léo Sena é aqui do campo da Messejana, já esteve com a gente lá no campo do Industrial, trazendo uma palavra. É sempre uma alegria revê-lo, estar junto com o senhor aqui na igreja onde o senhor congrega. Queridos, quantos localizaram o texto bíblico, digam amém. Eu pensei que ia aparecer ali, mas a gente vai lendo devagarzinho aqui. Eu queria também aproveitar para trazer um abraço fraterno de toda a união de jovens da Assembleia de Deus do campo do Industrial. Só quem recebe esse abraço fraterno, diga amém. Amém. E eu queria também já deixar o convite aqui para toda a liderança. Um dia, se tiver disponível na agenda, toda quarta, segunda-feira, a partir das 19h30, nós temos um grande culto ali na nossa sede, reunimos boa parte do campo e sempre tem sido uma alegria. E eu sei que o povo de lá, igual o daqui, gosta de vigília, porque um dia o Alixson veio pregar numa vigília, eu fui ver ele, o povo aqui gosta de vigília, pastor. E dia 29 de julho, nós também estaremos fazendo uma vigília ali no Templo Sede, a partir das 10 horas da noite e vai até o dia amanhecer. Quem gosta de vigília, diga amém. Amém. A gente amanhece um dia comendo um pão, tomando um cafezinho e dando glória a Jesus. Queridos, o texto bíblico diz assim, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 4. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Na sua tradução deve estar assim, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Versículo de número 5 diz assim, na tradução que eu tenho em mãos, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Existe uma palavra que se repete por 3 vezes nesta mensagem e uma vez em cada versículo que nós lemos nessa noite. Alguém notou uma palavra que se repetiu por 3 vezes? Diga amém. Amém. Então, no 3 você vai falar ela bem alto. 1, 2, 3. Não, peraí. Tu disse amém e agora já engoliu o fogo, foi, irmão? No 3. 1, 2, 3. O povo aqui é bom de Bíblia. Mas antes de chegar aqui,
é bom a gente entender o contexto da mensagem, para a gente não se perder dentro dela. É muito simples entender o capítulo de número 23. Jesus entra no templo e está ali trazendo duas mensagens no capítulo de número 23. Se você resumir, tem duas mensagens ali. Quantas mensagens? Para dois tipos de públicos que estão ali também. O primeiro público é o que está no átrio. O segundo público é o que detém a máquina religiosa na mão. São quantos públicos? Duas mensagens, dois públicos. A primeira mensagem é para quem está no átrio. E a mensagem é direta, sem arrodeio e simples. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Ponto final. A segunda mensagem, ela tem um tema, que eu gosto sempre de colocar um tema nela, e é o ai. Você vai ver um monte de ai. Não é que alguém estava batendo no Senhor e ele, ai, ai, não. Ele vem afirmando, ai de vós, ai de vós. E se você resumir todos os ais que estão ali, você vai ter uma mensagem só. Qual é? Ai de vocês, que são como sepulcros caiados. Por fora é uma coisa, mas eu conheço a podridão que está dentro de vocês. Vocês falam a verdade, mas vivem uma mentira. Vocês pregam a verdade, mas vivem uma mentira. Essa mensagem dentro do templo, se eu estou falando aqui, tem alguém assustado, com as bitacas dos olhos, saindo assim para fora, você imagina naqueles dias, em que eles se enquadravam nessa realidade. Eu estou imaginando já alguém se organizando e dizendo, a gente tem que jogar esse homem fora. A mensagem está dura, está pesada. Quando de repente Jesus vai percebendo, ele conclui dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que amaldiçoam, perseguem e maltratam os profetas que lhes são enviados. Ou como eu queria vos ajuntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Do lado de fora do templo, já é o início do capítulo de número 24. Jesus está ali e os discípulos não são bobos, eles perceberam a mensagem frenética, pesada dentro do templo. E aí, chegaram para o Senhor, talvez colocando a mão no ombro e dizendo, Senhor, percebe aí a beleza do templo pelo lado de fora. De repente, Jesus já responde dizendo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso deu um nó na cabeça dos discípulos. Por quê? Porque eles passaram a vida toda dentro da sinagoga, lendo e sendo instruído pelos doutores, de que o templo era a bênção de Deus para o povo, o lugar onde o povo iria se reunir para adorar. E aí eles viam Deus dando a planta do tabernáculo a Moisés e presenteando com as ofertas, providenciando a construção. Deus via o templo, eles estudavam sobre a construção do templo de Salomão e via Deus providenciando as ofertas. E aí eu imagino eles olhando para Mateus 24 e dizendo assim, mas como o Deus que dá o templo agora profetiza a queda desse templo? Na verdade, Jesus só estava falando a realidade, porque ele mesmo, que é a pedra de esquina, o alicerce, estava sendo rejeitado no capítulo de número 23, não tinha condições alguma do templo se manter em pé, se não tivesse a pedra de esquina e o alicerce firmado. Era como se eles tivessem
tirando o que sustentava a igreja. Era como se ele estivesse rejeitando o próprio verbo, a palavra viva de Deus dentro da igreja. Era como se ele estivesse colocando para fora a verdade do reino dos céus. E eu vou dizer, você só permanece de pé enquanto a palavra de Deus estiver na sua vida. Você sabe por que tem jovens que às vezes passa, vem, fica 2, 3 meses e vai embora? Não consegue aguentar as intempéries da vida, não consegue suportar os vendavais, não consegue suportar as enchentes, é porque a palavra ainda não encarnou na vida dele e ele ainda não está tão seguro assim. Mas se você tem passado tantas coisas e tem continuado, é sinal de que a palavra de Deus está em você e ela é rocha. Mas mesmo sem entender, eles continuaram caminhando com o Senhor rumo ao Monte das Oliveiras. Em cima do Monte das Oliveiras, eles resolveram fazer 3 perguntas ao Senhor. Quantas perguntas? A primeira pergunta foi: Senhor, quando sucederá ou sucederão todas essas coisas? A segunda pergunta foi: quando e como será a vinda do Filho do Homem? A terceira pergunta foi: como será o final de todas essas coisas? Jesus tinha sabedoria o suficiente para responder as 3 perguntas em um versículo só ou em uma mensagem só. Mas ele resolve deixar a coisa bem esclarecida, para no dia do arrebatamento você não chegar na porta da igreja: eu não sabia o que foi que aconteceu, que rapto foi esse que ninguém sabe. Denuncia para a TV, fala nas redes sociais, levar os crentes. Não, ele deixou a coisa bem esclarecida. E respondendo às 3 perguntas, ele proferiu 4 grandes mensagens. Quantas mensagens? A primeira mensagem é essa que nós colocamos em apreço hoje à noite. A mensagem sobre o princípio das dores. E daqui a pouco a gente conversa mais sobre ela. A segunda mensagem é a mensagem sobre a tribulação, ou a grande tribulação, como que você queira se referir. A terceira mensagem é uma mensagem um pouco diferente do princípio das dores e da tribulação na forma da escrita. Enquanto ele vai trazendo detalhes no princípio das dores e detalhes na grande tribulação, ele, na mensagem sobre a vinda do Filho do Homem, vai direto ao ponto, dizendo exatamente assim: e logo depois daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas do céu cairão, os firmamentos da terra serão abalados. Estou ouvindo um glória a Deus, um aleluia ali. Dentro da mensagem, a vinda do Filho do Homem, ele profere 4 parábolas. Quantas parábolas? A primeira parábola é a parábola da figueira. A segunda parábola é a parábola do servo bom e do servo mau, ou dos 2 servos. A terceira parábola é a famigerada parábola das 10 virgens. A quarta parábola é a parábola dos talentos. Se você pegar essas 4 parábolas e ler com as lentes do versículo 29, versículo 30 e 31 de Mateus 24, você só vai encontrar uma mensagem dentro dessas 4 parábolas. Que mensagem é essa, pregador? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem retornará para buscar a sua igreja. Se isso não atrapalhar o seu culto, dê um sorriso 9h15 para essa pessoa que está do seu lado. Eu disse isso essa semana lá em Paraipaba, o pastor Vanderval disse assim: vai terminar 9h15? Eu disse: não, pastor, é só o sorriso, que é de orelha a orelha. Dê um sorriso 9h15 para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: vigiai, pois, porque tu
e nem eu sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem retornará para buscar a sua igreja. Quem está aguardando Jesus voltar para agora? Quem está aguardando Jesus voltar para hoje? Aleluia! João viu, e muito em breve nós iremos ver também a cidade que o nosso Deus tem preparado. Aleluia! A quarta parábola é a parábola sobre o final de todas as coisas. Mas o combinado é falar sobre Mateus 24, aqui na mensagem sobre o princípio das dores. E a gente poderia numerar aqui muitos pontos que Jesus deixa bem esclarecidos e escalonados. Mas vamos aqui se deter no que a gente se propôs ler hoje à noite. Você leu no versículo de número 4, engano. Você leu no versículo de número 5, engano. Você leu no versículo de número 11, engano. E quem já fez o básico de teologia, já ouviu o professor alguma vez dizer assim: toda vida que tu vê uma palavra se repetir por 3 vezes no mesmo lugar, é Deus dizendo: olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, fica atento a isso aqui. Se nós temos 3 vezes a mesma palavra dentro do princípio das dores, é como se Deus estivesse hoje à noite aqui dizendo: olha para cá, atenta para isso aqui, fica ligado nisso aqui, vigia nisso aqui. É como se Deus estivesse hoje à noite dizendo assim: ei, esse período em que vocês estão atravessando aí na terra é um período que vai ser marcado pelo engano em todas as esferas: espiritual, política, econômica, filosófica. Em todas as esferas o engano vai chegar. E já dizia um certo pensador: uma mentira falada por várias vezes no mesmo lugar vira verdade, só se for lá. Aqui não. Aqui a mentira vai continuar sendo mentira, mesmo que ela, em qualquer circunstância, mentira é mentira, verdade é verdade. O bonito é que quando ele fala falsos profetas, ele não está se referindo àquele irmão que comeu um baião de 2 meio-dia quente e foi profetizar e errou o nome do irmão. No lugar de chamar João, chamou José. Não. Não está falando daqueles irmãos que vão lá nas lives no Instagram e ficam soltando e pede no final um trocado. Não, não é sobre esse engano. É um engano muito mais sério do que esse aqui. O engano que ele está tratando é aquele mesmo em que o apóstolo Paulo, preso, resolve escrever a um jovem. E o nome dele você já sabe. Como é? Olha aí como o povo é bom de Bíblia. Ele preso, sabendo que vai morrer, nas últimas palavras, no último capítulo da carta, ele escreve, dizendo: permanece. Glória a Jesus. Naquilo que você aprendeu. Porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Doutores amontoarão para si, comichões nos ouvidos. E aí vão vomitar suas próprias doutrinas conforme as suas próprias vontades. Eu pensava que esse negócio aqui era para quando meu filho ficasse jovem. Eu disse que é quando o Joãozinho ficar já com uns 15 anos e a Clarinha ficar com uns 16 anos ali, isso aqui vai acontecer. Só que no ano passado, no mês de abril, eu estava de manhã, 10 horas da manhã, assistindo um culto ao vivo, na zona sul de São Paulo, de um pastor cearense,
que já foi da nossa Assembleia de Deus, que na década de 80 assumiu o ministério, perto da Pontes Vieira, e continua até hoje nesse ministério, foi para São Paulo, lá eu assistindo a mensagem, e ele já foi meu professor há um tempão atrás. Eu lembro-me que na década de 90 ele já fazia doutorado nos Estados Unidos. Não estou falando de um bacharel, estou falando de um doutor. O apóstolo Paulo fala doutor. Não é gente que passou na rua, pegou uma Bíblia, leu, esse aqui está errado. Não, é doutor, que já esteve aqui, que já falou, que vão vomitar. Eu ouvi, e o detalhe é que na hora que eu estava ouvindo, eu olhei para minha esposa e disse assim, ele está falando isso aí, ou é eu que estou ficando doido, eu não acordei ainda, estou meio assim zonzo. Ela disse, eu ouvi ele dizer também. Quando eu vou para o Instagram, horas depois, ele corta aquela parte, joga lá, como quem diz assim, eu falei e quero que essa palavra se espalhe para que todos vejam. E o maior alvo é a juventude. Ele abriu a boca e disse, está na hora da gente parar de pregar contra o homossexualismo. Está na hora da gente inverter. Está na hora da gente olhar para aquele que aceitou essa prática, que nós respeitamos, mas a nossa palavra não permite, o nosso credo, a nossa Bíblia não permite. Está na hora da gente chegar para ele e dizer assim, ei, vai nessa tua força, tenha o seu orgulho gay. Aí eu olhei e disse assim, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. E eu fui olhar e vi de novo, ele quis dizer isso mesmo. Na mesma hora que eu li, que eu ouvi, as lágrimas vão escorrendo no rosto, porque eu ouvi ele falar a verdade diversas vezes pessoalmente. Eu ia ainda com 12 anos, que gostava lá na Pontes Vieira, ouvi ele falar. Eu tenho vários livros dele escritos até 2014, eu já li todos, tenho anotado, gostava muito. Aí na hora que eu estou lendo, o Espírito Santo gritou, disse, é sobre esse povo aí que Paulo estava falando a Timóteo, cuidado com eles. Homem nasce homem, vai morrer homem. Mulher nasce mulher, vai morrer mulher. Homem casa com mulher, mulher casa com homem. E o que passar disso é a procedência do diabo. Jesus está chegando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O inimigo nessa última hora vai tentar atrapalhar a vida de muita gente. O inimigo nessa última hora vai tentar virar a sua cabeça. O inimigo nessa última hora vai tentar jogar para você novas doutrinas. E quer que eu fale uma doutrina nova, que é o mais comum que a gente vê por aí? Sabe qual é o tema? Não tem nada a ver. Os nossos pais exageravam demais. Não tem nada a ver. Os nossos pais esticaram demais a baladeira. Aí eu estou olhando para Paulo dizendo, não te aparta do conhecimento ou dos ensinamentos da tua avó, da tua mãe e daquilo que de mim aprendeste. Eu não sei se você sabia, mas o diabo está louco que você seja lançado no inferno junto com ele e seus demônios. Eu não sei se você sabia, mas o inimigo da sua alma está doido para te arrancar daqui e não permitir que você receba o gozo de vida eterna com o seu Deus. O diabo, ele luta todos os dias para tentar nos arrancar daqui, mas graças a Deus que o Espírito Santo está em nosso meio dizendo, eu te fortaleço, eu te seguro com a minha destra. Eu estarei convosco. Quando eu olho para essa palavra de Mateus 24, eu paro
E diga assim: Deus, mas como é que a gente vai aguentar tanta coisa que a gente lê em Mateus 24? Essas perseguições, esses falsos ensinamentos, essas coisas que se você não tiver cuidado, o falso ensinamento vai entrando na tua cabeça. E aí quando você senta nessa cadeira para ouvir o pastor, você vai dizer: o pastor está todo errado, o pastor está lá na década de 90, a gente está no século 21, mas eu quero dizer que a Bíblia continua sendo a mesma do século 20, do século 19, do século 18, do século 17, do século 16, do século 15, do século 14. O que era pecado no século 2 com Pelágio é pecado no século 21 aqui na Messejana. Sentindo a presença de Deus hoje à noite aqui. Aleluia! Eu acho bonito, é quando eu olho para esse texto e digo: Senhor, e agora? Como é que a gente vai aguentar essa luta, essas perseguições? Aí eu começo a lembrar de Mateus capítulo 1, versículo 19. E ele se chamará Emanuel. Que significa? Mateus 18 e 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Mateus 28 e 20, e eu estarei convosco até. Estou sentindo a presença do grande aqui hoje à noite. Eu não sei se tu notou, mas em Mateus 1, é lá no início, ele diz: eu estou convosco. Em Mateus 18, é mais ou menos no meio do evangelho: eu estou no meio deles. Em Mateus 28, é o último capítulo: eu estou até a consumação dos séculos. É como se ele estivesse dizendo assim: fica tranquilo que eu estou no começo, eu estou no meio, eu estou no final, minha igreja não está só. Quem sente a presença dele hoje à noite aqui? Quem sente a presença dele hoje à noite aqui? Ele está em nosso meio. Você não está sozinho, jovem. Você não está sozinho, minha irmã. Até o arrebatamento ele estará conosco aqui nessa terra. Oh, glória a Jesus. Sabe o que é que eu acho bonito? É um outro ponto interessante. Aqui em Mateus 24, ele diz mais ou menos assim, ó: ei, e vos odiarão por causa do meu, para por aí não, e vos perseguirão por causa. Vocês estão aí? Diga amém. Por causa, pode dizer bem com força, por causa, e vos matarão por causa. Primeiro, eles vão nos odiar. Segundo, eles vão nos perseguir. Terceiro, o sangue vai escorrer pela canela. Eu não vim hoje à noite aqui brincar, e nunca subi a um púlpito desse para brincar. Eu subo aqui com muito temor diante de Deus para anunciar: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Cabachore calabanta. Quando vocês veem eles nos odiando, preparem-se para as perseguições. Quando vocês veem eles nos perseguindo, preparem-se para o sangue escorrer na canela. Evangelho não é brincadeira. Evangelho é coisa séria.
Eu não sei se você está acompanhando, mas todo dia em Brasília alguém tenta criar algum projeto para tentar acabar com esse evangelho. Todo dia alguém tenta destruir, mas eu vim dizer que Herodes, que era Herodes, não conseguiu. Quem é que vai segurar a marcha triunfante da igreja? Aqui, Messejana, ninguém segura a igreja. Se nos odiarem, a gente prega mais. Se nos perseguirem, a gente vai. Se matar, nasce outro, mas o evangelho não vai parar. Estou sentindo a presença de Deus hoje à noite, porque vocês são a juventude, a força que vai levar esse campo da Messejana a cada vez mais longe, crescendo, levando a boa mensagem do evangelho na faculdade, no trabalho, na rua, em todos os lugares. Dê um sorriso para quem está do seu lado e diga assim: a coisa vai acolchar. Se hoje está bom, ou se hoje está difícil, prepara, porque amanhã vai acolchar um pouquinho mais. Até a trombeta soar, a coisa vai acolchando. Alguém chega, ai, vai melhorar. Vai melhorar o quê? Se a Bíblia diz que a coisa é acolchando. Ah, mas a coisa vai... O quê? Se a Bíblia diz que é um texto após o outro, a coisa vai acolchando, vai acolchando. Vai melhorar, sabe aonde? Quando nós formos tomados dessa terra e estaremos com Ele no céu para todo sempre. Eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. E nessa última hora da igreja na terra, Ele vai te usar como nunca te usou ainda. Pastor Moacir, presbítero Luiz, presbítero Flávio, foi dia 15 ou foi dia 16 de fevereiro? Eu fui com aquele rapaz dirigindo para mim, na cidade de Ibicuitinga, fazer uma audiência de custódia. O juiz da cidade, o que faz a custódia, não foi. Acho que ele ouviu o noticiário, bala para todo lado, não foi. O juiz de Quixadá veio, e a gente demorou. Mas ao meio-dia, 1h da tarde, é isso? Meio-dia, 1h da tarde, eu estava dentro da sala de audiência, com meu cliente, o juiz e a promotora. Eu notava que o juiz me olhava assim, torto. A promotora, na dela ali. E ele me olhando, e começou a audiência gravada. Fiz as sustentações devidas. Encerrou, ele pediu para o cliente se retirar e para eu permanecer. Eu digo, agora deu. Eu não falei nada de errado, eu não disse nada, porque a pessoa fica logo pensando coisa. Aí ele saiu, e eu notando ele tenso, ele estava tenso. Você nota quando a outra pessoa está tensa, né? Ela meio que olha assim, né? Não consegue assim, ela fica meio que... E eu tenso, e eu também já estava ficando tenso, quando de repente ele olhou para mim e disse assim, você é crente, né? Aí eu dei um sorriso assim, você ouviu alguma mensagem no YouTube por aí, não foi, doutor? Não, nunca tinha lhe visto na minha vida. Eu já notando ele assim, meio embargando, eu disse, por que, doutor, o senhor está perguntando que eu sou crente? É porque enquanto você falava, porque eu fiquei em pé e falava, o senhor falava, parece que vinha assim uma luz.
Bate no ombro do jovem que está do teu lado e diga assim: tu não sabe, mas onde tu vais tem uma luz. Ele falou assim, eu notei que a promotora olhou para ele querendo chorar, e eu disse assim: o que, doutor? Ele disse: uma luz assim, um negócio diferente, eu conseguia ver teu rosto, mas eu vi, parece uma coisa assim mais branca, eu sei lá o que é. Eu disse: doutor, eu sei o que é a presença do meu Deus dentro dessa sala de audiência. Eu olhei para ele e disse assim: após se a luz está aqui, eu vou lhe dizer, aceite a Jesus, porque somente por meio dele é que você vai entrar no céu, no céu. A promotora olhou para o técnico e disse: eu estou arrepiado. Eu digo: é a presença de Deus aí. Eu disse: se a senhora também souber, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E se você quiser, eu oro para você agora aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Doutor Isaac olhou e disse assim: não, eu só quero uma oração pelo nós agora. Na hora que eu estou orando, o Espírito Santo disse: nessa última hora, eu vou começar a usar a minha igreja dentro dos hospitais. E não é que eu vou levar um missionário, eu vou usar o médico crente. Eu vou começar a usar a administradora dentro da empresa para olhar para o patrão e dizer assim: só está prosperando porque a mão de Deus está aqui. Eu vou começar a usar o advogado dentro dos tribunais para falar: Jesus ainda é a resposta e a salvação para esse mundo. Eu vou caminhando para a conclusão, mas eu tentando entender Mateus 24, aí o Espírito Santo me lembra de Mateus 16 e 18. Jesus diz assim: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu já vi gente pregar nesse texto e dizer assim: a macumba não vai prosperar, não sei o que não vai prosperar, não sei o que não vai prosperar. Aí eu disse: não, peraí. Porta é instrumento de defesa ou de ataque? Se a porta é do inferno, quem é que está se defendendo? Se o inferno está se defendendo, como é que a igreja está? Vamos quebrar a ética só no final para o pastor não mandar. Pega na mão de quem está do seu lado agora. Diz assim: é a última hora da igreja na terra. Diga: vão nos odiar, vão nos perseguir, vão até tentar nos matar, mas a igreja vai continuar numa marcha triunfante. Não, Jesus vai renovar jovem no Espírito Santo agora. Jovens que são batizados no Espírito Santo, receba esse renovo de Deus agora. Oh, aleluia! Ai, estou sentindo a presença do grande. Vou falar de novo. Jesus vai te encher tanto que tu não vai conseguir ficar calado. O Sinédrio, Anás, Caifás, a cambada toda, a gangue toda se reuniu em Atos 4 e disse assim: ô Pedro, com que autoridade tu faz isso? No nome de Jesus que vocês mataram. Aí, pois a partir de hoje se cale.
Se não é chilindró, cadeia. Aí ele disse assim: mas como, rapaz? Atos 2 foi um papoco. Como é que eu vou ficar calado diante do que eu tenho visto e diante do que eu tenho ouvido? Acabou o tempo da timidez dentro da faculdade. Deus vai te usar como um trovão naquele lugar. Eu lembro-me do primeiro semestre do curso de Direito, numa disciplinazinha chamada Filosofia Geral do Direito. O professor, na primeira aula, perguntou o nome de todo mundo, a idade e a religião. Aí eu disse: agora vai, viu? O seu? Francisco Edmagno Miranda Nunes. Ele diga uma frase, eu digo: é. Quantos anos? Na época 22. Qual a sua religião? Eu disse: crente da Assembleia de Deus, Templo Central. Ele diz: agora a gente vai se dar de boa aqui, viu? Eu digo: eu espero. Aí ele disse: eu ia fazer isso só na outra rodada, mas eu vou fazer logo a pergunta para você. Aí eu digo: diga, se eu souber. Aí ele disse assim: Deus existe. Aí eu digo: o senhor assistiu aquele filme, não foi, professor? Aí eu peguei a minha Bíblia, que eu levava a minha Bíblia para a faculdade, irmão. Quem aqui é crente, faz faculdade? Levanta a mão. Não, assim não, assim mesmo, para eu ver. Só quem leva a Bíblia agora, levanta a mão. Aí eu tirei a espada da bainha. Aí eu disse assim: o senhor quer a resposta no âmbito da filosofia ou no âmbito da teologia? Aí ele disse: tem diferença? Tem. Se eu mostrar essa Bíblia aqui para você, o senhor está vendo esse lado. Se eu mostrar essa Bíblia para quem está atrás, vai ver o outro lado. Aí eu digo: pois então fale dos dois. Eu disse: o senhor quer qual primeiro? Aí ele disse assim: no âmbito da teologia. Eu disse: no âmbito da teologia, Deus não existe. Aí ele disse: agora deu a... E no âmbito da filosofia? Aí Deus existe. Eu digo: e não é o contrário? Não, senhor. O senhor que aprendeu errado, me desculpe. Eu disse: mas eu vou explicar primeiro no âmbito do senhor, filosoficamente, num ato de filosofar. Deus existe porque Ele está dentro do plano da compreensão. Embora a filosofia não compreenda, tem uma determinada classe na sociedade que compreende. Então, se é compreensão, Deus existiu, está lá, existe. Alguma coisa, alguém fala, alguém explica, Ele é um ser, foi, pá, filosofia. E na teologia, Deus não existe. Por quê? Porque tudo que existe tem que ter um ponto de partida. E se eu chegar aqui dizendo teologicamente que Deus existe, eu estou dizendo que alguém deu um ponto de partida. E se alguém deu um ponto de partida, ele deixou de ser Deus. Então defina Deus. Eu disse assim: não dá. Diga alguma coisa. Eu disse assim: antigamente eu dizia que Ele era eterno. Aí Ele não tem começo, nem tem final e tal. Aí eu fui ler Salomão. Salomão disse que Ele é o Pai da eternidade. Estou sentindo a presença do grande eu sou aqui dentro. Eu disse: professor, eu posso dar uma palavra aqui? Ele disse: agora que tu começou, pode ficar à vontade. Eu disse assim: Deus é aquele que criou a eternidade. O que é eternidade? Nem tem começo, nem tem final. Então onde é que Ele está? Não sei, eu sei que Ele criou. Aí Ele entrou dentro da eternidade, e dentro da eternidade criou um negócio chamado tempo, que a gente chama em Gênesis 1 de princípio. E entrou dentro do tempo, entrou dentro do princípio e começou criando as coisas primeiro pelo lado de cima, e criou os céus e
terra e tudo que há. Então Deus, Ele é aquele que é o Pai da eternidade, entrou dentro da eternidade, e dentro da eternidade criou o tempo, e dentro do tempo criou tudo que a gente está vendo aqui, que é começo, meio e final, nasceu, desenvolveu e envelheceu. Deus é Deus. Quando sente a presença dele hoje à noite aqui, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Só quem está aguardando esse Deus voltar, feche os teus olhos, levante as suas mãos e adore a Ele agora. Eu vou dar um minuto para você adorar do jeito que você quiser. 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 E do jeito que você estiver adorando, Deus vai te renovar. Deus vai te renovar. Deus vai te renovar.